Bem, hoje estaremos falando então, para dar o fim a essa série intercalada sobre disciplina na igreja. Sei que a disciplina, as pessoas já torcem o nariz. Ninguém gosta de ser disciplinado, assim como eu. Eu estou no mesmo lugar, no mesmo papel que vocês, viu? Ninguém gosta, e a palavra do Senhor vai falar que no início da disciplina não é gostoso mesmo, mas é um processo que Deus faz conosco, e é um processo que a nossa família, o nosso papai, nossa mamãe, também fez com a gente para demonstrar, inclusive, o seu grande amor. Então, o título é Disciplina na Igreja, como a igreja protege o nome de Jesus. Eu não sou bobo nem nada, nós não escondemos de ninguém que plantamos essa igreja baseado, um dos materiais mais utilizados foi um livro e um material completo, uma série completa chamada 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que é escrito, o primeiro livro foi escrito por Mark Dever, pastor americano, pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, lá nos Estados Unidos, Washington, D.C., o Léo já esteve lá, o Mateus já esteve lá, recentemente o Fábio esteve lá. Então nós bebemos muito dessa fonte desses irmãos. E eles escreveram bastante material sobre uma vida de uma igreja saudável, pregações positivas, liderança, tudo mais. E Jonathan Lima escreveu sobre disciplina na igreja. Eu me apropriei desse material dele, claro, basicamente lendo o texto bíblico, mas olhando esse material que Jonathan Lima escreveu, e eu também tomei como fonte para elaborar esse sermão. Então, se você leu Disciplina na Igreja, escrita por Jonathan Lima, você vai identificar muitas coisas aqui que eu vou falar, tá bom? Mas, para começarmos, vamos para o ponto de partida. Quero que você fique de pé e leia o texto que encontra-se em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15 até o versículo 20. Você que encontrou, fique de pé. É o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao verso 20, para falarmos um pouco sobre a disciplina na igreja. Amém. Vamos fazer a leitura do texto que diz o seguinte: a palavra do Senhor nos orienta dessa maneira. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai santo e bendito, esta é a tua palavra, a autoridade sobre a nossa vida e sobre a vida da tua igreja. Pai, nos ajude a entender, a compreender e a praticá-la, ó Deus, na nossa vida, durante a nossa semana, com os nossos irmãos, alertando, perdoando e também sendo perdoado. Nos ajude, ó Deus, a identificar pecados uns contra os outros, mas também nos dê a graça de perdoar uns aos outros. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se.
O assunto disciplina é amplo, é presente praticamente em todas as Escrituras. Em toda a Bíblia a gente vai encontrar. O Antigo Testamento repleto de textos que Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo de diversas formas. Lá no livro de Êxodo, por exemplo, vai haver um episódio em que Moisés, os homens pecam, faz o bezerro de ouro, Moisés desce do monte, separa aqueles que são santos e diz, vamos à tenda deles e vamos discipliná-lo. Como disciplinaram? Com a espada. Foi matando. Lá em Números capítulo 25 tem um episódio também de Finéias. Finéias chega a uma contaminação no povo de Deus e Deus dá uma orientação para o povo de não pecar, de não ser idólatra. E o povo está sendo idólatra. E na cara de pau, assim, descarado. E Finéias pega e mata um casal que está pecando contra o Senhor, na frente de todo mundo. É uma forma de disciplina no Antigo Testamento. Isso aponta para a disciplina do Novo Testamento. Não se pratica mais essa disciplina. Deus fez lá e é com Deus, é com Ele. Foi as maneiras que Ele encontrou de disciplinar o seu povo. Outra maneira que Ele encontrou de disciplinar o seu povo foi levando para os cativeiros. Os cativeiros aconteceram por conta da indisciplina do povo, do desvio de caráter, desvio de rumo, de rota do povo. Então Deus leva para o cativeiro, ou permite os cativeiros, para que o povo volte para os caminhos do Senhor. Então há uma grandes maneiras ou grandes expressões que encontramos, grandes quantidades, que encontramos de disciplina, de forma que Deus disciplinou o seu povo. Então, poderíamos falar aqui da disciplina do filho, da disciplina que você deve ter com o seu corpo, da disciplina de diversas maneiras a gente poderia falar aqui. É uma gama muito grande aqui para a gente falar. Mas, procurando um pouco as definições sobre disciplina, encontrei a seguinte: disciplina é a capacidade de orientar a própria vida por princípios, mantendo constância, ordem e fidelidade a um propósito, mesmo quando isso exige esforço, renúncia ou correção. Em outras palavras, disciplina é fazer o que precisa ser feito, não somente o que a gente gosta, não somente o que é agradável, mas é o que nos dá convicção de um futuro, de uma coisa melhor. Então, e no sentido geral, a disciplina é o hábito de autocontrole e organização que conduz ao crescimento pessoal. Eu tenho um propósito, eu quero passar em um concurso, por exemplo, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que forçar a minha mente, o meu corpo para estudar, para poder passar nesse concurso. No sentido educacional, quem é da área da educação aí sabe que a disciplina é a prática de aprender e obedecer normas que formam o caráter, vai formando o cidadão. E no sentido bíblico, que é o que mais nos interessa aqui hoje, é o seguinte: é o processo de formação e correção amorosa. É um detalhe importante, né? Amorosa pela qual Deus molda os seus filhos para a maturidade cristã. É uma forma que Deus encontra de nos moldar de forma do caráter de Cristo. Lá em Hebreus 12:11 vai dizer o que eu comecei a dizer, que é que a disciplina no início parece ser dolorosa, ninguém vai gostar da disciplina, mas o processo, no final do processo, vai ver os benefícios delas. Bem, e como que a igreja encara esse assunto? Como que a igreja, de um modo geral? Existem pelo menos 3 maneiras da igreja encarar ou lidar com esse assunto chamado disciplina. A primeira é uma disciplina rigorosa, baseada em textos, como eu citei, do Antigo Testamento, até mesmo do Novo. Não há permissão para pecado dentro da igreja. Então, a liderança ou alguns influenciadores da igreja acham que não há espaço, não há momento. Pecou, tem que ser expulso. Sem misericórdia, sem graça, acabou. Não tem mais chance. Então essa é uma disciplina rigorosa, que infelizmente alguns aplicam, e em busca de um zelo. Não é de todo mal, porque está querendo zelar, mas não é essa que a gente acha mais apropriado. Uma outra que a gente não considera apropriado é que alguns têm
têm sido adeptos desse pensamento da ausência da disciplina. Sim, algumas igrejas têm adotado o seguinte discurso de que não há necessidade de disciplina, porque o crente já se arrependeu, já está aqui dentro, para que você vai mexer com isso? Deixa do jeito que está. O importante é que ele venha e que fique aqui. Não importa a vida dele como é que está lá fora, não há necessidade de disciplina. E terceiro, e mais importante para nós, a disciplina bíblica, que essa é o que nos interessa. A igreja presta atenção em tudo aquilo que as Escrituras falam, é um assunto que precisamos estudar, assim, colocar em ordem. A teologia sistemática gosta de fazer isso, de colocar os assuntos em ordem e estudar na Bíblia quais são os assuntos, e esse está aqui um assunto que a gente deveria estudar bem. A disciplina, como que toda a Bíblia enxerga, como que toda a Bíblia fala sobre a disciplina e tenta praticá-la da melhor maneira possível. Em todo caso, precisamos entender que a disciplina é o caminho da maturidade, onde o caráter é formado antes do resultado aparecer. Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo escrevendo à igreja de Colosso, fala no capítulo 1, versículo 28, ele vai dizer: eu me esforço, eu me dedico tanto para que essa igreja de Colosso, para apresentar esses irmãos maduros diante do Senhor. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 28. E para esse texto que lemos, como definimos, ou como reduzimos, ou como trazemos uma proposição para esse texto que lemos, de Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante? Definir da seguinte maneira, e posso ter errado porque eu sou um pecador como todo mundo aqui. A disciplina é um ato de amor que busca restaurar o irmão em pecado e proteger a comunhão da igreja. Foi isso que nós enxergamos, ou pelo menos que eu vi aqui dentro desse texto, que a disciplina é um ato primeiramente de amor pelo pecador e busca restaurar ele, trazer ele para cá, para de volta do caminho, e também proteger a comunhão da igreja e proteger o evangelho, proteger o caráter de Cristo, a moral de Cristo. Cristo precisa ser defendido, ele mesmo se defende, mas ele deu o privilégio para a igreja de representá-lo, então façamos bem, não é verdade? Então, diante disso, dessa afirmação, gostaria de falar sobre 3 maneiras de como podemos exercer a disciplina bíblica em uma igreja. A primeira maneira que podemos exercer é olhando dessa maneira aí, como sendo a disciplina como um ato de amor. Disciplina como sendo um ato de amor. Veja, lá atrás um pouquinho, se você voltar na sua Bíblia, algumas páginas aí na sua Bíblia, no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13 até o versículo 20, Jesus instituiu a sua igreja na declaração de Pedro, naquela conversa com seus discípulos. Ele pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro foi ousado e usado por Deus, pelo Espírito Santo, para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa declaração de Pedro, Jesus responde dizendo: muito bem, Pedro, foi o Espírito Santo que revelou, foi meu Pai que o revelou, essa verdade, e sobre isso eu edificarei a minha igreja. Sobre qual verdade? A verdade de que ele é o Cristo, que ele é a pedra angular, que ele é o que sustenta a igreja. Não é na pessoa de Pedro, é na declaração de Pedro. Está entendendo? Então ele institui a sua igreja no capítulo 16, a partir do verso 13, e ele vai instruindo a sua igreja. E após alguns acontecimentos, nós não sabemos exatamente quanto tempo durou do capítulo 16 para a realização dessa conversa do capítulo 18, mas entendo que no capítulo 16 ele institui a autoridade dele sobre a igreja, e no capítulo 18 agora ele volta o assunto com os seus discípulos para falar como eles vão viver essa realidade, essa autoridade de Cristo entre eles, na comunhão entre eles. Bem, isso é importante para nós, né?
Pode até parecer que Jesus não estivesse atento a algumas coisas, mas Jesus tinha pelo menos alguns alvos aqui, algumas preocupações, podemos assim dizer, com os seus discípulos. Em primeiro lugar, é que o pecador se arrependa. O texto que acabamos de ler de Mateus diz: o alvo é buscar ele. O alvo é promover a recuperação dele. Então, em primeiro lugar, ele tem isso aqui como em mente. E, em segundo lugar, que o número de pessoas envolvidas no processo de arrependimento dele, do pecador, seja o mínimo possível. Ele diz, não precisa pôr num outdoor, não precisa isso, gente, não precisa denunciar na rede nacional de televisão. Trate com cuidado, mas vá envolvendo de acordo com o processo que Jesus deixa ensinado aqui para nós, né? Para definirmos como igreja local, um modelo de disciplina exige, primeiramente, que a gente entenda algumas coisas. Eu quero falar rapidamente um breve resumo dessas coisas, assuntos importantíssimos dentro da vida de uma igreja, que não pode ser deixado de lado para que chegamos na disciplina. Primeiro, precisamos entender o que é o evangelho. Não posso aplicar a disciplina se eu não entendo o que é evangelho. E segundo, eu preciso entender o que é ser um cristão. Nós vamos falar um pouco sobre essas coisas, o que é ser uma igreja local e o que significa ser membro dessa igreja local. Então, esses assuntos estão interligados, intercalados. Eles não estão separados. Se nós não compreendermos o que é o evangelho, e tudo o que está em volta do evangelho, nós correremos o risco de aplicarmos a disciplina de forma errada, da nossa própria maneira. Bem, primeiro, o que é o evangelho? O evangelho é a boa nova que chega ao fim de uma longa história sobre os seres humanos que se rebelaram contra Deus e por isso foram expulsos de sua presença e condenados à morte. Nós pecamos contra o Senhor. Lá em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fora. Quando Adão e Eva pecam, representando toda a humanidade, eles foram expulsos da presença de Deus e condenados à morte. E nós estamos no mesmo balaio, estamos na mesma situação. Mas a boa nova é que Jesus Cristo conquistou a salvação e o domínio para todos aqueles que depositam a sua vida e creem nele e entregam a sua vida nas mãos de Cristo. Essa é a boa nova, que Jesus fez aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus nos salvou da condenação da morte e Jesus reaproxima a gente de Deus, religa a Deus, nos religando também ao seu corpo, que é a igreja, o seu povo santo. Então, esse é o breve resumo do evangelho, que Jesus veio. A salvação, deu a salvação a todos nós. Salvação inclui o perdão dos pecados e essa reconciliação com Deus e com o seu povo, que é a igreja, através do sangue de Jesus Cristo na cruz. Foi lá que ele conquistou a vitória. Então, esse crente, esse cristão que foi perdoado, agora vive com o Espírito Santo em seu coração e o Espírito Santo habilita esse cristão a tentar pelo menos ser obediente à palavra do Senhor. Ele se esforça, é a busca da santidade. Isso é chamado a santificação, esse processo ao longo do tempo, que o Espírito Santo vai nos mostrando onde estamos errando e o que devemos fazer e como devemos fazer. Esse é o processo, o próprio Espírito vai nos levando para a tentativa de obedecer a Cristo. Ser um cristão, antes de mais nada, é aquele que foi perdoado por Deus e unido a Ele pela nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Você tem que entender, assim como eu, precisamos entender que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Antes de tudo, eu sou perdoado. E o Espírito Santo agora me dá uma nova natureza. Antes eu era criatura, agora eu sou filho de Deus. Muda o relacionamento. Então o próprio Espírito vai me dizendo isso. Isso é ser um cristão.
que o cristão é aquele que agora representa Cristo Jesus. Os embaixadores do rei sabem muito bem disso. Diz muito bem lá nos seus acampamentos que o cristão é aquele que representa Cristo Jesus aqui na terra e, portanto, representa Deus. A igreja local é uma instituição que Jesus concedeu a autoridade de representá-lo de maneira que não foi dada a cada cristão de modo indivíduo. Nós só representamos a Cristo como indivíduo lá fora quando estamos ligados diretamente a uma igreja local. Eu não represento Cristo sozinho se eu não estiver ligado a uma igreja local. Foi a igreja que Jesus entregou a autoridade. Foi à igreja que Jesus entregou os mandamentos, as ordenanças. Foi à igreja que Jesus entregou a supervisão de uns dos outros. Não sou eu sozinho. Então, se você acha que o pastor faz alguma coisa aqui no que diz respeito à disciplina ou qualquer outro assunto com autoridade própria, é mentira. Ele não tem autoridade sozinho. Ele tem autoridade porque Cristo deu autoridade aos seus discípulos como um todo, em um conjunto. Isso é chamado a igreja local. A igreja local tem a autoridade do céu para declarar quem é um cidadão do reino e, portanto, representá-lo, o nome de Cristo aqui na terra. Então, a igreja local, a entrada e saída de membros, essa movimentação de membros, quando a gente faz aqui nas nossas assembleias, é uma forma de disciplina, de mostrar a disciplina também e de demonstrar a autoridade que é a igreja que vota se a pessoa entra ou se a pessoa sai. Então, a igreja local, antes de tudo também, é um grupo de cristãos que se reúnem com regularidade em nome de Jesus para confirmar, supervisionar em caráter oficial o vínculo de uns com os outros em Cristo e com o reino dele por meio da pregação e das observâncias das ordenanças. Então, isso está no nosso curso de novos membros, por exemplo. Essa declaração que eu falei, por último, está no nosso curso de novos membros. É um grupo de cristãos que se reúne regularmente em nome de Cristo para ouvir a sua palavra, para cantar louvores, para orar ao nosso Deus juntos. Não existe igreja local sendo eu sozinho. Não tem isso na palavra de Deus. Finalmente, ser membro de uma igreja local é a declaração da cidadania do reino. Você entra, você vem participar junto conosco, se torna membro de uma igreja local, então eu estou afirmando para o mundo para este mundo e para o mundo vindouro que eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu sou cidadão do reino de Deus. E é submeter-se também à supervisão da igreja sobre sua vida e como você está representando a Cristo. É submeter-se à autoridade de quem? Do pastor? A autoridade da igreja. Submeter-se como você está representando a Cristo lá fora. Bem, a disciplina, portanto, gira em torno dessas questões de quem na terra possui a autorização para representar Cristo Jesus. A disciplina entra em cena como se fosse a disciplina entra em cena sempre que essa credibilidade do cristão individual está sendo questionada lá fora, está sendo questionada aqui dentro. Os desvios de condutas, então a disciplina há de entrar em cena. Ela é movida por uma única pergunta. A igreja ainda acredita que o membro transgressor é de fato um cristão, a ponto de estar disposto a confirmar, declarando isso publicamente? Essa é a pergunta. Será se você que está sendo disciplinado está olhando para a gente, esse povo aí é legalista, esse povo aí é fundamentalista, mas será se você fez uma alta análise, uma análise profunda da sua própria consciência? A pergunta é, eu estou representando o Cristo lá fora e eu estou representando o Cristo aqui dentro? Então essa é a grande pergunta que a gente procura responder com a disciplina. A disciplina na igreja está totalmente centrada na reputação de Cristo. Vejam, não é pessoal.
Então, a disciplina não é porque nós não gostamos de você, ou porque achamos. Não é isso. É porque há de se preservar a reputação de Cristo Jesus. Não é a minha reputação. Não é a reputação da Igreja Batista Calvário. É a reputação de Cristo que está em jogo. Então, se você está passando ou já passou por algum processo de disciplina, não leve pelo lado pessoal. O nosso grande compromisso e primeiro compromisso é com a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Não somos nós. Então, a nossa primeira preocupação é como nós estamos testemunhando lá fora a respeito desse Cristo. Então, a disciplina deve ser feita em amor. A disciplina deve ser demonstrada como um ato de amor. Não somente, um ato de justiça. Vejamos aí como que a gente identifica a disciplina como um ato de amor. A disciplina é um ato de amor por Cristo Jesus, em primeiro lugar. Ao honrar sua autoridade. Nós buscamos honrar a autoridade de Cristo na disciplina. A disciplina é exercida também como um ato de amor pelo pecador. Por Cristo, agora pelo pecador. Ao chamá-lo ao arrependimento. Também pela igreja. Amor pela igreja, ao preservar a saúde espiritual. E também, imaginem, queridos, a disciplina é um ato de amor pelo mundo. Sim, ao testemunhar a santidade do Evangelho. A disciplina por amor a Cristo é demonstrada da seguinte maneira. A disciplina reconhece Jesus como Senhor da igreja. Ignorar o pecado é desonrar a sua autoridade e seu ensino. Se nós ignorarmos, jogarmos para debaixo do tapete os pecados que cometemos uns com os outros, isso é desonrar a Cristo. Amor pelo pecador. Como que nós demonstramos? O objetivo é sempre ganhar, trazê-lo de volta. Não expô-lo, não descartar. As pessoas não são descartáveis. Não é qualquer material que a gente joga fora. Não é. Nós queremos cuidar. A disciplina é uma forma de cuidado, de demonstração de amor. Veja aí no versículo 15. Ele diz, se o seu irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Vá lá, converse. Passe a limpo a situação. Mas o objetivo é leve uma palavra para que ele se arrependa e haja perdão. Então volte atrás, alerte ele. A disciplina é um ato, é um meio de restauração graciosa. Nós não somos o juiz. Nós não somos o justo juiz. Só existe um justo juiz. É Cristo Jesus. Não somos nós cometemos erros também. E amor pela igreja, o pecado não tratado adoece o corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, Paulo vai dizer um pouco sobre isso. Então vai adoecendo, vai contaminando. Comece a soltar uma fofoca no meio dos seus irmãos para você ver. Esse negócio vai se alastrando como um fogo numa mata seca. E pega, esse negócio é terrível. Devemos orar para pensarmos bem o que a gente diz uns com os outros. Porque começar uma pequena difamação de uma pessoa, um falar mal de uma pessoa, esse negócio se espalha. Meus irmãos, precisamos vigiar bastante sobre isso. Então, ela começa a se espalhar, contaminar todo o corpo. Nós demonstramos amor pelo mundo. Uma igreja santa torna o evangelho confiável. Lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, é um versículo muito citado aqui por nós. Mas Jesus vai dizer que quando vocês demonstrarem o amor por vocês, ele está dizendo, entre nós mesmo, o mundo saberá que são meus discípulos. Então, uma igreja santa também busca a disciplina bíblica. Uma igreja que quer demonstrar o amor pelo mundo, ou por nós mesmos, demonstrar o testemunho de Cristo Jesus no mundo, ela também pratica a disciplina. Onde não há disciplina bíblica, o amor é substituído pela omissão. Então, é um ato de amor. Um ato de amor por esses elementos que eu citei. Esse é apenas um resumo de tudo que envolve a questão da disciplina dentro da igreja. E
Claro que cometemos erros. A igreja comete erro, porque a igreja representa o Cristo perfeito, mas a igreja em si, ela ainda não é perfeita. Então há de ter paciência uns com os outros. Há de ter esse amor também no tratamento da disciplina. Vamos caminhando. Segunda maneira da gente exercer a disciplina como algo que protege o evangelho, protege a igreja, a saúde da igreja. Podemos exercer a disciplina como uma oportunidade de arrependimento. Já falei um pouco sobre isso, mas quero entrar mais neste assunto. Diz aí o texto no versículo 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Veja, o pecado descrito aqui nesse versículo é um pecado interpessoal contra você. Ele está dizendo, se o irmão pecar contra você, então você deve procurá-lo, deve buscá-lo o quanto antes. Eu sugiro que você, se você saiu magoado, chateado em alguma das reuniões com os irmãos, você vá, ore um pouco, descanse o seu coração, busque primeiro sarar o seu coração. Busque em oração, Senhor, como que eu vou tratar essa situação com meu irmão? Eu não quero feri-lo mais, eu não quero me apartar dele, eu não quero separar dele. Eu quero é que ele volte a ter comunhão comigo e com a igreja. Eu não preciso espalhar isso aqui ainda para a igreja. É um processo que Jesus está dizendo. Vai, fale com ele. Não adianta você ser ferido por alguém, perceber um pecado do irmão e vir falar comigo. Fale com ele. E veja, a Bíblia não está dizendo aqui quem deve ser tratado, é quem pecou. Ah, mas pastor, eu estou com um problema. Porque um pastor pecou contra mim. Veja o que o texto está dizendo. Ele é irmão em Cristo? Então converse com ele. Ah, mas é um grande empresário que o dízimo dele é que sustenta 50% das ofertas aqui da igreja dele. Ele é um irmão em Cristo? Essa é a pergunta. Então converse com ele. Sabe, não adianta, não tem autoridade aqui, é de Cristo Jesus. Não é do pastor, mais uma vez, não é do empresário que sustenta, não é da irmã que ora mais, é de Cristo. Então a pergunta é, ele é irmão em Cristo? Então converse com ele. Vai e fale com ele. Não adianta ficar falando pelos cantos, fale diretamente com ele. Isso vai trazer santidade para nós, isso vai evitar fofocas, isso vai evitar se espalhar como um câncer no nosso meio. Converse com ele. Veja, e há um processo estabelecido aqui por Cristo. Ele diz, se ele não ouvir, o que você deve fazer? Leve mais 2. Leve outros 2 e converse com ele depois. Não é na semana que vem. Por favor, meus queridos, espere um tempo, dê tempo. Converse uma vez, ore. Nesse período há de ter oração de um e do outro. Um para identificar o pecado e dizer, realmente eu cometi esse pecado contra você, me perdoe. E o outro para abrir o coração, para ser perdoado, para liberar perdão. Vão cada um para um canto, vão orar e vão buscar no Senhor, não é no dia seguinte. Ah, pastor, mas eu já falei ontem, eu quero falar hoje de novo e ele não me obedeceu, não me ouviu. Agora já estou levando 2, 3 testemunhas aqui para a gente dar andamento no processo. Espere, tenha calma, tenha cuidado. Ao envolver outras pessoas aqui, o recado descrito é que as igrejas locais têm a autoridade para avaliar as profissões de fé e agir de acordo com as suas conclusões. Começa a envolver, mas com sabedoria. Diz aí o texto no versículo 19, se 2 de vocês concordarem na terra, aqui acerca de qualquer coisa que pedirem. Então, no versículo 19, Jesus ainda está falando daqui, de disciplina. Está falando, olha, então vocês vão, conversem, e aí vocês vão entrando em acordo. Veja, em outras palavras, a igreja pode usar essa forma em outros pecados, não somente nos pecados interpessoais. No pecado contra toda a comunidade, pode ser aplicado também esse tipo de processo. A intenção de Jesus aqui é que as igrejas exerçam a sua função judicial. Temos advogados aqui e sabemos. Eu sei pouco sobre a questão
nessa questão de processos judiciais, mas é o que Jesus está dizendo. Ele toma emprestado aqui o versículo 15 de Deuteronômio, capítulo 19, que diz o seguinte: não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento apenas de uma testemunha. Os fatos a respeito de caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Essa é uma passagem que Moisés estabelece regras para o processo judicial de crimes acontecidos, de casos criminais. E Jesus se apodera desse texto como se dissesse: quando estiverem diante de pessoas que declaram com os lábios representar a Cristo, mas vivem de modo contrário a isso, as igrejas devem examinar cuidadosamente os indícios e proferir a sua sentença. É importante sabermos disso, para não corrermos o risco de aplicarmos a disciplina da maneira equivocada. E mesmo bem intencionados, alguns, por excesso de zelo, podem desejar executar, excomungar a pessoa antes de lhe conceder o benefício da dúvida. Esse é um princípio na lei judicial. Como um processo judicial, a acusação deve ser defendida, mas também deve ser apresentado provas, deve ouvir testemunhas. Então isso significa que a igreja deve seguir nessa linha de cuidadosamente em apurando os fatos e não ter pressa. Não tenha pressa para exercer a disciplina. Esse princípio se aplica não apenas em questões de disciplina formal. O que é uma disciplina formal? Quando há alguma coisa, um pecado público que a igreja já tomou conhecimento e os pastores agora, e quem conduz o processo na disciplina são os presbíteros, porque foi dado a eles a responsabilidade de cuidar de toda a igreja, de todos os ambientes da igreja, de todas as situações da igreja. Então, os presbíteros, os pastores, conduzem esse processo cuidadosamente, orando em Cristo para, primeiro, o pecador se arrependa. O pecador volte atrás. Então, quando uma pessoa deve ser excluída da igreja? Isso é uma pergunta válida. Quando então? Pecou, pisou na bola, soltou uma mentira, já deve ser excomungada. Diríamos que isso acontece quando o processo da disciplina não alcança os seus propósitos. Já tivemos alguns casos de disciplina durante esses 7 anos desta igreja. Alguns dos irmãos nem sabem, nem têm conhecimento, e é bom, é cuidadoso isso. Mas houve recentemente caso que nós acompanhamos, o irmão que congregava aqui conosco, e várias conversas, várias reuniões, exortações de volta atrás, ainda há tempo para você, conserte a sua vida, Cristo é amoroso, Cristo é gracioso, o Evangelho nos ensina isso, e ele chegou até a confessar que algumas atitudes da sua vida, dizer, não, isso aqui não é por TDAH, isso aqui é pecado. Ele mesmo disse isso, e nós chegamos ao final e sempre com uma tentativa de volte atrás, volte atrás. E a última tentativa foi, mais uma vez, foi comigo. Eu tentei mais uma vez entrar em contato, sentar mais uma vez, orar com esse homem. E ele disse, pastor, muito obrigado. Com vocês eu não quero mais nem contato, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. O que nós fazemos? O processo não teve êxito, mas nós fizemos um processo longo e cuidadoso. E quais são os propósitos que, por exemplo, são aplicados em 1 Coríntios capítulo 5? 1 Coríntios capítulo 5 é um texto particular e útil para discernir os propósitos da disciplina na igreja.
Paulo identifica, ele recebe a notícia, ele está em outro local, não está em Corinto, mas ele recebe uma carta ou informações diretamente de irmãos que tem um homem lá dentro que está pecando publicamente, já descaradamente está dormindo com a sua madrasta. Então Paulo diz, excomunga esse homem, tira ele do seu meio. Não é contraditório o ensino de Cristo, ele está chegando no processo final, ou aliás, no final do processo que Jesus descreveu. Paulo conhecia melhor a realidade daquele homem, Paulo sabia os detalhes daquele caso, por isso Paulo diz, eu mesmo não excluo, mas ele orienta a igreja a excluir, ele diz, vocês devem excluir, eu vou orar para que a autoridade de Cristo seja exercida através da vida de vocês. Então, quais são os propósitos, tanto no caso que Jesus apresenta desse processo mais longo, quanto no de Paulo, que já é direto, identificado, diz, esse homem não tem comunhão com a igreja, então tira ele daí, vocês estão manchando a honra de Cristo, vocês estão manchando a moral da igreja. Primeiro propósito que podemos identificar é de expor, a disciplina deve expor o pecado. Paulo expõe o pecado daquele homem e daquela mulher, lá em 1 Coríntios capítulo 5. Então, não se deve esconder o pecado. Não há nada que a gente possa esconder que Deus não traga à luz. Não pense que você engane a Deus. Então, a primeira coisa é trazer à luz esse pecado. O pecado ama se esconder. Ele ama se esconder, mas em qualquer momento Deus pode trazer à tona esse negócio e fica feio para a igreja. Não fica feio só para você, fica feio para a igreja. Em segundo lugar, a disciplina tem o objetivo de advertir, admoestar, alertar o pecador. Ei, você está indo para um rumo errado. Volta, dá tempo, como nós fizemos nos casos que nós já citamos aqui. Dá tempo, ainda há tempo para você. Alerta o pecador. Em terceiro lugar, ele tem o objetivo de salvar. As igrejas empregam a disciplina quando vem um membro tomando um caminho completamente o contrário e está indo levando diretamente à morte. Então, alerta esse irmão, esse é um outro objetivo, para salvar o pecador. Não é para sairmos bonitos na foto ou sermos justos demais. Não, ninguém aqui é justo. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas nos nossos atos de justiça é um trapo de imundícia, é o que o texto diz lá de Isaías. Então, por isso nós precisamos entender o que é o evangelho, o que é ser membro de uma igreja, o que é participar dessas reuniões. Então, é para isso, para a gente exercer da melhor forma possível, na justiça de Cristo. E outro objetivo que encontramos é de proteger, pois assim como o câncer se espalha de uma célula para outra, o pecado rapidamente se espalha de uma pessoa para outra. Se torna banal, se torna fácil, se torna tranquilo, onde não há repreensão, onde não há cuidado, onde não há zelo, onde não há amor, o pecado vai se espalhando e aí a igreja já era, foi para o beleléu, acabou. Não há, pode fechar as portas. Pode ser outra coisa, comércio, pode ser mercado, mas igreja não é. A igreja que diz que não há de ter disciplina, eu não sei, pode ser outra coisa, mas eu não a considero como igreja, porque pois é um assunto bíblico. O próprio Cristo nos ensina isso aqui. Então, protege a moral, a honra do Evangelho e de Cristo Jesus. E, por último, a disciplina propõe a apresentar um bom testemunho de Cristo Jesus. Sabe, mais uma vez, não é sobre nós, é sobre Ele. É sempre sobre Ele, é para Ele. Bem, sei que tem muitas coisas para ser ditas sobre a disciplina, e podemos aplicar de diversas maneiras. Mas, se nós não exercermos a disciplina, esqueceremos daquilo que Jesus nos ensina, de ser sal e luz da terra. Veja o que Jesus vai dizer lá em Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Então, é uma forma de proteger, de guardar a honra de Cristo Jesus. Em todos os casos, o alvo é sempre a restauração. Mais uma vez, tenha como alvo confrontar o seu irmão, não para se justificar, para se dizer que você é melhor que ele. Nós estamos no mesmo barco, mas sim para restaurá-lo e restaurá-lo, o relacionamento entre os dois. Uma vez que a igreja decida restaurar o pecador arrependido, a comunhão, a mesa volta. Não se deve falar em um período de avaliação, cidadania ou cidadania de segunda classe. Não é porque o irmão pecou, agora ele está de canto. Não, ele não vai. Se uma vez que nós aceitamos de volta, ele se arrependeu, e aí a gente aceita de volta, é tratado da mesma maneira, ou até melhor. Então não tem cidadania de segunda classe. Ele não está no purgatório. Não existe purgatório na palavra de Deus. Não existe esse negócio. A teologia católica ensina isso, é um erro. Só há essa vida que a gente vive já querendo gozar a vida eterna, pensando na vida eterna. Então não há esse negócio aqui de deixa ele aí esquentando o banco, depois a gente vê o que faz. Enfim, meus irmãos, eu sei que tem bastante coisa que há de se dizer sobre disciplina, mas nós vamos caminhar um pouco mais. Bem, o propósito de toda a disciplina são esses, de arrependimento de pecados. O irmão que pecou, foi confrontado, não fique bicudinho, não fique nervosinho, vai orar, vai pedir a Deus, Senhor, será se realmente eu estou fazendo isso com meu irmão e eu não percebi? Volte atrás, perceba os seus erros e peça perdão. É isso. Esquece o assunto, não precisa mais envolver ninguém nesse caso. Se porventura persistir, aí o texto bíblico nos ensina que há de envolver outras pessoas. Isso pode, uma vez que isso acontece, o arrependimento, só não é possível a restauração se não há arrependimento de pecados. Aí não tem o que fazer. Como eu citei no caso, e alguns outros casos que nós já lidamos aqui. Por que a pessoa não foi trazida de volta? Porque não houve arrependimento. É isso. Bem, vamos caminhando aqui. Terceira e última forma da gente aplicar a disciplina como forma de proteger a igreja e a moral e a honra de Cristo. A disciplina como uma forma realmente de proteger a comunhão da igreja. E aí, mais uma vez, eu volto em citar algumas coisas que temos percebido na nossa sociedade moderna. Em tentativas de alcançar os de fora e manter os de dentro, alguns líderes estão caindo em uma tentação perversa, a de não aplicar a disciplina como a Bíblia descreve. Eles não percebem que na verdade, estão reduzindo substancialmente o Evangelho, estão encolhendo o Evangelho, a não olhar para a disciplina bíblica. Entendemos até que é muito mais fácil, relativamente mais fácil, falar sobre a graça, sobre o amor de Deus incondicional, sobre a fé, sobre a comunhão. É mais fácil, é gostoso ouvir essas conversas. E é bom que a gente fale, é bíblico a gente fale, mas é difícil falar sobre a santidade de Deus, o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, o arrependimento produzido pelo próprio Espírito e a realidade da igreja na nova aliança, como devemos viver essa vida em Cristo Jesus. Todas essas coisas últimas citadas impõem exigências às pessoas e lhes trazem necessidade de assumir as responsabilidades pelos seus próprios atos. Falar de santidade de Deus é olhar para a nossa pecaminosidade. Sabe? Então, vai tocar mesmo na gente. E o texto que lemos diz, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Os primeiros leitores do Evangelho de Mateus, que eram judeus,
eles entenderam a seguinte coisa aqui, interpretaram da seguinte maneira: pagão é uma representação daqueles que não pertenciam à comunidade da aliança, e publicanos, em referência àqueles que havia traído essa comunidade, estavam, portanto, fora da aliança. Próprio Mateus era um cobrador de impostos, então ele estava nesse meio, ele fala com propriedade, ele escreve com propriedade. Processo disciplinar que deve ser conduzido pelos presbíteros, já citei, tendo em vista que Deus entregou tudo isso à supervisão à igreja, a esses homens, tenta, de qualquer maneira, proteger a saúde espiritual da igreja. E é assim que precisamos ver. Não é nada pessoal. E tenta ensinar os membros também que todos devem viver de maneira diferente da qual o mundo vive. Então, essa é uma forma de proteger o evangelho, de proteger a igreja do Senhor. Bem, vamos caminhando um pouco mais, porque esses adeptos da teologia da graça barata, do evangelho flu, e algo mais, evangelho mais alguma coisa, têm fugido das suas responsabilidades e têm taxado, então, com medo de ser chamados da seguinte maneira. Por exemplo, alguém pode dizer: você julga demais as pessoas. Quem é você para julgar se você também é pecador? Bem, realmente nós somos pecadores, mas foi dada à igreja, mais uma vez, a autoridade de supervisionar a vida cristã. Eles têm fugido também de perguntas da tal como: por que um Deus que ama incondicionalmente disciplinaria alguém? É justamente por amar que ele disciplina. Sabe, a demonstração de amor é a disciplina. Próprios textos bíblicos vão dizer a respeito disso. Esses líderes têm se escondido e com medo de serem taxados de legalistas. E ouvem conselhos como: somos salvos pela fé e não por obras, e outras coisas mais, como uma vez salvo, sempre salvo. E nós sabemos que essa é uma verdade bíblica, de que uma vez que nós somos salvos, estamos seguros na mão de Cristo. Ele diz que não perderia nenhum daqueles que foi entregue a ele pelo Pai, lá no Evangelho de João. Ele também, o Paulo escrevendo a Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então nós cremos nessa verdade de que uma vez que você foi salvo por Cristo Jesus, você não perde a sua salvação. Tem outros textos mais que a gente pode citar. Mas isso não é uma carta branca para a igreja pecar. Não é uma autorização para que você peque. É pelo contrário, aquele salvo vai querer obedecer a Cristo. O salvo vai querer viver uma vida santa. Mesmo não conseguindo, é por isso que nós dependemos tanto do Espírito Santo para vivermos uma vida santa. E quando nós alcançaremos a perfeição no céu? É lá no céu, junto com o homem perfeito, o Deus perfeito, que nós alcançaremos a perfeição. Enquanto estivermos aqui, meus irmãos, infelizmente haverá pecados. Nós nos livramos de uma vez por toda do poder do pecado. Ele não exerce mais autoridade sobre nós, ele não tem mais poder sobre nós. Mas nós ainda convivemos com a presença do pecado. Infelizmente. Mas Cristo Jesus promete que um dia não haverá mais pecado no lugar, no novo céu e na nova terra. O texto aqui, Jesus ensina o seguinte, que a disciplina é um meio gracioso de proteger a comunhão da igreja e não quebrá-la. O foco do texto é restauração, unidade e saúde do corpo. Para caminharmos aqui, vejamos como essas ideias aparecem no texto que lemos. Bem, primeira ideia, primeiro movimento que encontramos é buscando reconciliar-se com seu irmão. Veja, a disciplina protege a comunhão ao buscar o irmão em amor. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá lá e fale com ele em particular. A correção pessoal e reservada evita a exposição desnecessária à fofoca e divisões. O objetivo é ganhar o irmão, preservando o relacionamento e a comunhão.
A comunhão saudável começa com o amor que confronta e não com o silêncio cúmplice. Então, a comunhão verdadeira envolve um amor que confronta. Também podemos ver com o envolvimento da igreja. Vai envolvendo, a disciplina protege a comunhão ao envolver a igreja com sabedoria. No versículo 16 e 17, parte A, vai dizer: mas se ele não ouvir, leve consigo 2 outros para ouvir o que você tem a dizer. Qual é o caso? O processo é progressivo, cuidadoso, para evitar julgamentos precipitados. Garantir a justiça e a verdade. Envolve a comunidade apenas quando necessário. Se ainda assim ele se recusar, diz o texto, a ouvir você, apresente o caso à igreja. Assim a comunhão é protegida, tanto do pecado não tratado, quanto das acusações injustas. Outra coisa que podemos ver é que estabelece limites, protege a igreja estabelecendo limites. Veja aí o que o texto diz. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Tira ele da comunhão. Chega um limite, chega um tempo. Há um tempo que deu. Mesmo sendo gracioso, não é, mais uma vez, não é para causar mal a essa pessoa, é por amar essa pessoa que a gente chega e diz: meu amigo, já deu, até aqui nós caminhamos, por favor. Isso não sou eu que falo, a igreja fala em assembleia. E há casos, Jonathan Lima nos orienta em alguns momentos do seu livro, falando sobre apresentar algumas coisas para a igreja que a igreja ore por um tempo, para que depois tome a decisão. Eu acho uma sábia decisão nessa condução. Então, finalmente, como que a igreja é protegida? A igreja é protegida pela garantia da presença de Cristo Jesus. Mesmo todo o processo é falho, todo o processo pode falhar porque nós somos falhos mais uma vez. Mas a presença de Cristo, no versículo 18 a 20, ele vai dizer: se vocês concordarem, estiverem falando a mesma língua sobre este determinado assunto, se reunirem junto para buscar o meu nome, ali eu estarei. Então é ele que vai dar discernimento aos homens e mulheres para conduzir o processo de disciplina. Onde 2 ou 3 estiver, ali estarei. Ele garante, Jesus garante a autoridade e presença quando a igreja age segundo a sua vontade. A disciplina, quando feita biblicamente, acontece diante de Cristo e para a glória de Cristo, não é para a glória de homens, para a glória de Cristo Jesus. A disciplina não destrói a comunhão, pelo contrário, ela preserva. O que realmente quebra a comunhão é o pecado ignorado e o amor omitido. Lembramos sempre, meus queridos, que a disciplina é um ato de amor que busca restaurar o irmão em pecado e proteger a comunhão da igreja. Não é para destruir pessoas, como alguns fazem, pelo contrário. Mesmo saindo da nossa igreja, algumas pessoas dizem: eu admiro muito vocês e é muito bem-vindo nas nossas reuniões. Já foi disciplinado, já foi feito o processo, mas ele diz: eu gosto de vocês. Então não é porque nós machucamos ou maltratamos, é porque preservamos o evangelho. Bem, gostaria de concluir das seguintes maneiras aqui, fazendo alguns pedidos que fazem parte também da minha vida aqui, esses pedidos. Primeiro, é que se um irmão pecou contra você, procure ele o quanto antes. Vá ter com ele ainda essa semana, converse, passe a limpo a situação. Viu? Não fique orgulhoso. O orgulho é o princípio da queda. Então não fique orgulhoso. Vá lá, pergunte se está tudo bem. Passe a limpo as coisas. Deixe o orgulho de lado e vá saber o que você tem, se pecou ou se você tem o que fazer para resolver a situação. Mas tenha compaixão, assim como Cristo tem compaixão de cada um de nós. Imagine Cristo tratando a sua vida. Imagine Cristo tratando a sua vida. Então é assim que a gente deve tratar o outro.
com zelo, com amor. Sim, com seriedade, naquilo que deve ser sério, mas com amor, com zelo, com graça. É assim que ele nos trata. Submeta-se, se você está passando por um processo, ou se você foi confrontado por um irmão a respeito de determinado erro, submeta-se, veja como um ato de amor. E a razão principal é que você volte e se arrependa. Não é porque ele não gosta, muito pelo contrário, é porque ele ama. Sabe? Se ele está te disciplinando, é porque ele te ama. Ele não quer ver você fazendo coisas que desonram a igreja e a Cristo Jesus. Busque sabedoria. Se você está envolvido em algum momento, em alguma questão disciplinar dentro da igreja, busque sabedoria. Todos nós precisamos de maturidade, sabedoria, para exortarmos e sermos exortados. Então, a hora de calar, a hora de falar, como diz o texto. A hora da gente só ouvir. É só ouvir. Tem hora que é só ouvir, gente. Então, a gente precisa ter sabedoria, precisamos ter sabedoria para ser exortados e também para exortar. Não saia tirando conclusões precipitadas, sem antes ouvir as pessoas e conhecer todo o contexto. Não taxe uma pessoa de mentiroso porque ela soltou uma mentira pequena. Você conversa com ela, mas não diga. Não taxe uma pessoa, não coloque o rótulo em uma pessoa de nervoso porque você viu uma explosão em um momento. Há de ser orientado naturalmente, mas isso não define a pessoa. Tente entender o que está se passando em todo o contexto. Não tire conclusões precipitadas. E, por fim, lembre-se de que você, assim como eu, somos todos pecadores que carecemos da graça e do perdão de Deus. Estamos todos no mesmo barco. Não há melhor e nem pior. Há pessoas que entenderam coisas que eu ainda não compreendi. E certamente eu compreendi algumas coisas que outras pessoas não entenderam. Mas isso não me torna melhor e nem pior do que os outros. Então nós estamos no mesmo caminho, na mesma caminhada. Somos irmãos em Cristo Jesus. Então tenha paciência, tenha cuidado, mas exerça aquilo que Cristo entregou a cada um de nós para exercer. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses ensinamentos santos, e confessamos que nós falhamos quantas e quantas vezes com os nossos irmãos, falhamos primeiramente contra o Senhor, nós pecamos, o primeiro pecado é sempre contra o Senhor, mas nós queremos viver uma vida santa, Senhor, nos ajude a passar a limpo as situações, nos ajude, ó Deus, a esclarecer as coisas, a viver de uma maneira que agrada primeiramente ao Senhor e que honre o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, vem fazer através do Teu Espírito aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. É assim que oramos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.